Oi, pessoal. Cadê eu? Olá, Achei. Boa noite, tudo bem? sim, joia. Muito bem, Belinha. E aí, Fernanda, tudo jóia? Ei, Laura. Boa noite, Thalita, tudo certo? Boa noite. Tranquilo. E aí, como é que foi o simulado? Final de semana com simulado, tranquilo? Conseguiram finalizar? Finalizado, mas na luta, professora. Na Não luta. tava fácil, não. Boto fé que é na luta. Eu falo muito isso com os meus meninos, que o Enem, antes de ser uma prova de conhecimento, é uma prova de resistência, né? Tá joia, Fernanda, sem problemas. É uma prova de resistência. Por isso é tão importante a gente fazer simulado, né? Para a gente ver o que nos aguarda. E, bom, vocês já tiveram uma amostrinha aí, né? Depois a gente vai ver um pouco mais sobre as questões de bio. Olha só, relembrando então onde paramos, a gente estava falando sobre grupos sanguíneos. Deixa eu colocar aqui a apresentação de novo. Peraí. E na semana passada a gente não teve, né, aula de Bio 2, porque tinha mais gente pendente aí para finalizar o simulado. E eu sei que segunda durante o dia é complicado e tal, então eu deixei essa aula para terminar. Então, na semana anterior é que a gente estava falando sobre grupos sanguíneos. Deixa eu apresentar aqui para vocês, para a gente relembrar algumas coisas. Não é você? É você? Aqui está. Então, coloquei um desafio para vocês, né, para a gente descobrir, né, qual que era a amostra de sangue que foi encontrada aqui na cena do crime. E com isso, a gente fez algumas análises para grupos sanguíneos, porque grupos sanguíneos eles podem cobrar esse tipo de teste, né? Aqui a gente descobriu que esse sangue era do tipo A, porque onde tem o A, o anti-A coagula, por isso que fica com essa marca aqui, né? Parecendo umas estrelinhas. É que isso aqui é uma gota de sangue que pingou o anticoagulante, na verdade, o reagente, o anti-A reage com o A, e aí por isso que ele ficou aglomerado assim. Com o anti-B ele não reagiu. Então significa que tinha a proteína A nesse sangue, mas não tinha a proteína B. Por isso era do tipo A. Oi. Hi, teacher. Hi, tudo bem? Sim, com você. Tranquila. Como é que foi aí o simuladinho? Foi trágico. Caiu bastantes lágrimas. Foi trágico. Mas essa matéria eu lembrei. Mas o quê? Dessa matéria de heredograma eu lembrei. Ah, que bom, que bom. Prova de resistência, né, Amanda? Sim, matemática me cansou. Mas é isso mesmo. Eu estava falando com as meninas que é importante fazer simulado para isso, para a gente ver o que nos aguarda, né? Muito bem. Mas vai dar tudo certo. Aqui era o sangue O, porque não reagiu nem com A nem com B, o que significa que não tem nem o carboidrato A nem o carboidrato B aqui na hemácia. E aí, sabendo disso, a gente olhou os dados da família. Esse sangue aqui coagulou nos dois, no A e no B. Significa que tinha lá nessa hemácia tanto carboidrato A quanto carboidrato B, por isso esse sangue era AB. E, por fim, os dados do pai. Que sangue que é esse aqui? Qual que é esse tipo sanguíneo? Ó. O, não. O O, o que acontece? Esse anti-A ele vai coagular onde tem A, coagular é formar essa reação aqui. Esse anti-B vai coagular onde tem B. O O é esse aqui, ó. Então é AB. Viajei. O O é esse aqui que não coagula com nenhum, tá vendo? Porque não tem nenhuma proteína. O O, ele não tem... O AB é esse aqui, porque coagula com os dois, então tem tanto carboidrato A quanto carboidrato B na membrana. E esse aqui vai ser o B. Por que que é o B? Porque aqui, ó, deixa eu dar um zoom. Zoom. Aqui não teve nenhuma reação quando colocou o A. O reagente anti-A. Então, se não teve nenhuma reação, é porque não tem o carboidrato A ali. Beleza? Mas aqui no B, ó, deu super reação.
Eu falo que é tipo como se estivesse explodindo, né? Esses clarões ali mostra que o anti-B reagiu com o B que estava ali. Então, esse aqui do pai é o sangue B. Belezinha? Aí a gente viu o que a genética tinha a ver com isso. Aqui também um resuminho. A pessoa que tem o grupo sanguíneo A, ela tem esse antígeno, esse carboidrato aqui na hemácia do tipo A, e tem anti-B no plasma. E a pessoa que é do tipo B, ela vai ter esse carboidrato aqui na hemácia e tem anti-A no plasma. Ei, Guilherme, boa noite, tudo bem? Ei, Letícia, como é que vocês Boa estão? noite. Tranquilo? Bem, tranquilo. Bom demais. Fechou o simulado lá, Gui? Ah, foi meio ruim, ó. Gente, vocês estão muito, muito desanimados com o simulado. Quem sabe vocês vão ter uma surpresa melhor. Vai ter uma surpresa. Esse aqui que tem os dois, que tem tanto A quanto são os dois. Tá todo mundo sofrendo com o simulado. Que tem tanto a presença do carboidrato A quanto a presença do carboidrato B na membrana, ele é do tipo AB. E ele não pode ter nenhum anticorpo no plasma, senão ele ia ter uma reação com ele mesmo, né? Ia ter aqui, por exemplo, se ele tivesse o anti-A, ele ia reagir com as proteínas, com os carboidratos A e ia provocar uma coagulação nesse sangue, ia dar muito, muito ruim. Beleza? Aqui, o sangue O, a gente pode entender o sangue O como sangue tipo zero, né? Por que zero? Porque ele não tem nenhum carboidrato na hemácia. Não tem nenhum carboidrato aqui na membrana. Não tem nem A nem B, é zero. Em compensação, no plasma, ele vai ter os dois anticorpos. Aí eu tinha passado um macete para vocês também, para a gente entender como que funciona a doação do sangue. Então, eu escrevi aí para vocês, doação do sangue, a gente olha da hemácia do doador para o plasma do receptor. Então, veja bem, por que uma pessoa do grupo B não pode doar sangue para uma pessoa do grupo A? Porque no grupo B vai ter aqui na hemácia do doador, ó, o macete, hemácia do doador. Na hemácia tem esse antígeno B, que ao chegar no plasma do receptor, que é uma pessoa aqui do grupo A, tem um anticorpo anti-B. B com anti-B não pode encontrar, porque vai dar aquela reação de coagulação, né? O sangue vai fazer aquele tanto de brominho ali. Tudo bem? Agora, a gente fala aqui qual que é o grupo sanguíneo que é o doador universal. O negativo? O O, exatamente. Negativo mesmo. Por quê? Porque ele não tem, aqui na sua hemácia, ele não tem nenhum carboidrato. Então, quando ele chega, por exemplo, aqui no sangue A, tem anti-B, mas não tem problema, porque ele não tem B aqui na hemácia. Quando ele chega no B, tem anti-A, mas não tem problema, porque ele não tem nenhum carboidrato A aqui. Então, ele pode doar para qualquer um, porque ele não tem nada na hemácia dele. De novo, a doação é da hemácia do doador para o plasma do receptor. Como essa hemácia não tem nada, ela não vai ter nenhuma reação com o plasma de quem receber. Tudo bem? E por que a Amandinha ainda deu a resposta além, né? O O negativo. Porque esse sistema positivo e negativo é o sistema RH. Como é que funciona o sistema RH? É uma outra forma de analisar o sangue. Por quê? De acordo com o sistema ABO, a pessoa pode ter esses 4 grupos sanguíneos aí. O sistema RH, ela vai ter o sangue do tipo positivo ou negativo. Positivo, se ela tiver uma proteína aí na hemácia, que é o fator RH, que a gente chama, e negativo se ela não tiver. Então, uma pessoa do grupo AB, ela pode ser positiva ou negativa. Uma pessoa do grupo O pode ser positivo ou negativo. Ou seja, são sistemas, né, são características genéticas diferentes, independentes. Isso é muito importante, pessoal. Na hora que vocês estiverem fazendo exercício, fazer separado mesmo. Primeiro levar em consideração o sistema BO e depois o sistema RH e multiplicar os resultados. Tá bom? Professora, Sim? essa questão de RH
negativo ou positivo interferem na doação de sangue? Interfere sim. Boa pergunta, Laura. O que acontece? Uma pessoa, como a Mandinha falou, uma pessoa do grupo negativo, ela pode doar sangue para qualquer um. Por quê? Para qualquer um, se for, né? Ela pode doar sangue para um positivo. Um negativo pode doar sangue para o positivo. Por quê? Mesma relação que a gente falou. É da hemácia do doador para o plasma do receptor. Uma pessoa do grupo negativo, ela não tem o fator RH na hemácia dela. Então, ela não vai reagir com o anti-RH que pode aparecer aqui no plasma de uma pessoa que na verdade, o contrário. Uma pessoa RH negativa, ela tem anti-RH no plasma dela, mas ela vai chegar no plasma de uma pessoa com RH positivo e não vai ter nenhum anti-RH ali. Deixa eu mostrar para vocês. Acho que só falar fica muito vago, né? Deixa eu desenhar. Vou pegar minha vez. Ah, tá na minha cara, gente. Se fosse um bicho, tinha me mordido. Três a 0 por Rio. Tá dando para ver o quadrinho? Dos antígenos, né? Isso. Aham. Aí aqui, ó, uma pessoa do RH positivo. Então, RH positivo significa que ela vai ter aqui na membrana da hemácia dela o fator RH. No plasma, vamos lembrar que a hemácia é uma célula que faz parte do nosso sangue, responsável por transportar oxigênio. E o plasma é a parte líquida do nosso sangue, né? A maior parte do sangue. Aqui no plasma não vai ter anti-RH aqui. Titi, a imagem que você está compartilhando tem um plasma desenhado? Não, tem uma bolinha dentro de um copo, mais ou menos. Por que está falando de antígeno A, antígeno B, antígeno AB, Então, sem antígenos? Ah, tá. Então, peraí, que tá errado mesmo. Compartilhar a tela toda é mais fácil, né, Maísa? E agora? Agora sim. Agora sim. Obrigada, Mandinha. Então, aqui RH positivo significa que tem a presença desse fator RH aqui na membrana da hemácia. Uma pessoa RH negativo não tem. Então, ela vai ter anti-RH. Eita. Anti-RH no plasma. A pessoa RH negativo pode doar para o RH positivo, mas o RH positivo não pode doar para o RH negativo. Por que que não? Não ouvi sua pergunta, Titi. Por causa do antígeno, exatamente. Eu tinha perguntado o seguinte, Amandinha. Uma pessoa RH negativo pode doar para quem é RH positivo. Mas uma pessoa RH positivo não pode doar para quem é RH negativo. Aí eu tinha perguntado por quê. E a Laurinha respondeu corretamente, por causa desse antígeno aqui, desse anti-RH que tem no plasma. Quando essa hemácia com esse RH chegar nesse sangue aqui, vai ter um embate desse anti-RH com esse hemácia aqui. Vai dar muito ruim, vai coagular o sangue. Tudo bem? Eu desenho tão bem que tem hora que meus desenhos mais piora do que ajuda. Certinho, pessoal? Certinho. Ou seja, uma pessoa positiva só pode doar para outra pessoa que seja positiva e o negativo pode doar para quem for positivo. Exatamente. Muito bom, Laurinha. O negativo doa para pode qualquer um. Por isso que vocês falaram aí,
O doador universal é o O negativo. Porque, de acordo com o sistema BO, o O pode doar para qualquer um, né? Pelo aqui já está melhor desenhado. O O pode doar para qualquer um desses aqui, porque ele não tem nada na membrana da hemácia, e o negativo também pode doar para quem é positivo. Então, o doador universal é o O negativo. Beleza? Beleza. Obrigada. Por nada. Aí eu tinha falado com vocês a questão da genética da coisa, né? Se a gente está falando de uma característica, tem um gene que determina essa característica. E o gene que determina o tipo sanguíneo A, cadê meu mouse? Porque se foi, me abandonou para sempre. O gene que determina o tipo sanguíneo A, ele é o IA. Esse IAzão aqui. Ah, apareceu. Esse IAzão aqui. O gene que determina o grupo sanguíneo B é IB. Lembrando que o genótipo, então, que é o conjunto de genes para aquela característica, pode ser homozigoto. Vamos relembrar o que é homozigoto. Quer dizer que tem os dois alelos iguais, IA e IA, beleza? O gene é I. IA e B, Izinho, são os alelos, são as variações desse gene. Então, o IA com IA é homozigoto, quer dizer que são alelos iguais e determina o grupo sanguíneo A. O IA com Izinho é heterozigoto, significa que são alelos diferentes, tem o grandão e tem o pequenininho, mas ainda assim determina o grupo sanguíneo A. Quem lembra por que o IA com Izinho forma o grupo sanguíneo A também? Por que IB e Izinho é grupo B? Como é que é? Desculpa. Por que o grupo IA, por que quem tem o genótipo IA e Izinho tem o grupo sanguíneo A? É dominante? Perfeito, Bela, muito bom, é dominante. O IA é dominante sobre o Izinho, né? Uma relação de dominância completa. E a gente viu que dominância completa, o heterozigoto, ou seja, o que tem alelos diferentes, vai ter o mesmo fenótipo. O fenótipo aqui é ter o grupo sanguíneo A que o homozigoto. Excelente, Bela, arrasou. Um doador doa sangue RH negativo, positivo para um RH negativo. Arrasa só aqui, viu? Chega na hora da prova, erra tudo. Em metade do seu lado. Duvido. Duvido que você errou tudo. Falando aí, tô aqui assim. Duvido que você errou tudo. A pergunta: se um doador RH positivo, doa para um RH negativo, sangue coagula. Mas coagular não seria o processo que cicatriza os vasos sanguíneos? Então, não seria bom? Boa, ótima pergunta. O que acontece? A coagulação é o que faz a cicatrização mesmo. Então, quando a gente, por exemplo, machuca, né, cai, bate o braço, começa a sair sangue, não sei o quê, vai acontecer um processo de coagulação que é para fechar aquele vaso sanguíneo ali, vai fazer um embolado, um bromo das células ali com as plaquetas e tudo mais, para não deixar o sangue continuar saindo. Isso é bom, isso é muito bom. Mas, quando isso acontece dentro do vaso sanguíneo, não está tendo nenhuma hemorragia, seu vaso sanguíneo está inteirinho, não está saindo nada. Pensa nesse embolado dentro de um vaso sanguíneo. O que vai acontecer? Quer ver? Vamos desenhar. Gostei desse desenhar. Tipo desenho assim, aquelas aneurismas? É tipo isso? Que exatamente. Aneurismas? É tipo isso. Um aneurisma é quando entope uma veia do nosso encéfalo, né? Dos órgãos da cabeça. O que acontece? Aqui está um vaso sanguíneo. Aí vamos supor que cortou esse vaso sanguíneo aqui, teve um corte e começou a sair sangue. Empolguei com o desenho. Começou a sair sangue. Aí o que está acontecendo aqui? Vamos dar um zoom. Zoom, ferramenta maravilhosa de dar zoom. Nesse vaso sanguíneo que foi cortado, começou a ter um processo de cicatrização, de coagulação. As plaquetas, que são células, aí são fragmentos celulares, né? Do nosso sangue, começa a juntar aqui, junta os filamentos aqui de proteína, faz um verdadeiro bololô. Esse bololô é fundamental para não deixar o sangue continuar saindo aqui. Ok? Muito maravilhoso. Agora, quando esse bololô acontece dentro de um vaso sanguíneo que está normal, que está o vaso sanguíneo normal,
começa a acontecer uma coagulação aqui, vai formar um bololô aqui dentro do vaso sanguíneo. Como consequência, o sangue não consegue passar. Olha a diferença. Quando um vaso está cortado, eu preciso coagular para o sangue não sair. Quando o vaso está inteiro, se eu tenho essa coagulação, o sangue não passa. Não. Oi? Então, o sangue não passa. Isso é um problema porque começa a acumular sangue aqui, e aí pode ter, como falaram, um aneurisma, ou pode ter como é que quando dá no coração, um infarto, e assim vai. Sacou a diferença? Então... Entendi. Obrigada. Por nada. Então, coagulação é sempre ruim? Não. É sempre bom? Também não. Depende de onde vai acontecer, né? Mas excelente pergunta. Belezinha? Ah, estava falando disso aqui. Não terminei. Então, aqui, ó, o grupo, se for fenótipo, for do grupo B, o genótipo vai ser ou homozigoto, IB e B, ou heterozigoto, IBzão, Izinho. Como a Bela falou maravilhosamente bem, é porque o IBzão é dominante sobre o Izinho. O IA e o IB, eles não têm uma dominância. Nenhum é maior do que o outro aqui. É uma relação que a gente também já estudou que chama codominância. Quer dizer que eles empatam, né? Tipo o Cruzeiro que empatou ontem de novo. Então, se eles empatam, quer dizer que o fenótipo vai expressar as duas proteínas. Então, o IA expressa o A e o IB expressa o B lá na hemácia. Já o Izinho é o mais recessivo de todos, o que significa que ele só vai expressar o seu fenótipo se ele for homozigoto. Então, tem que ter 2 Izinhos para ser do grupo sanguíneo O. E, mais uma vez, aquela história de o recessivo aparece menos na população, cai por terra, né? A gente sempre fala, recessivo é o que aparece menos. Mentira! O O é um dos grupos sanguíneos mais... depende das regiões, né? Mas o O é um grupo sanguíneo super comum. Né? Vamos lembrar que dominante não é o que aparece mais vezes. E aqui tem o RH, o sistema RH, que é um sistema separado, tá? Independente aí, do sistema ABO. Então, para uma pessoa ter RH positivo, ou seja, vai ter esse fator RH, que é mais um carboidrato lá na hemácia, ela tem que ser dominante. Então, vai ser Rzão, Rzão, ou Rzão, Rzinho, porque, mais uma vez, é dominância completa. Para ela ser fator negativo, ou seja, não ter o RH lá na hemácia, ela tem que ser Rzinho, Rzinho. Ok? Então, por exemplo, uma pessoa que é do grupo sanguíneo AB positivo, significa que ela tem os genótipos IA e B para o fator para o sistema BO e tem Rzão alguma coisa para o sistema RH. Por que Rzão alguma coisa? Porque como ela é positivo, pode ser Rzão, Rzão ou Rzão, Rzinho. Uma pessoa que é do grupo O negativo, ela vai ser Izinho, Izinho, Rzinho, Rzinho. Eu tenho o gene I, que determina o sistema BO, e tenho o gene RH, que determina o sistema RH. Beleza? E esse aqui, vou colocar outro exemplo aqui no cantinho. Se a pessoa for A negativo, qual que vai ser o genótipo dessa pessoa? Como assim? Vai ser azão, vai ser A, sangue A, né? É isso. Sangue A é o fenótipo. E qual que vai ser o genótipo? Qual que vai ser o conjunto de alelos dela? Vai ser Izão A Certo? negativo? Uhum. Aí, não sei. Quem completa para a Bela? Negativo, qual que é o genótipo de uma pessoa que é fator negativo? Vai ser Rzinho, Rzinho? Rzinho, Rzinho, perfeito.
E esse IA aqui, ele pode estar acompanhado ou de outro IA, ou ela pode ser IA, Izinho também, já que tem dominância. Belezinha? Muito bom. Aí tem um caso aqui para a gente desvendar, pessoal. Olha só. Uma mãe, tá? Uma mãe que é RH negativo teve 2 filhos. O mais velho é RH positivo e nasceu sem problema nenhum. Tá lá firme, contente, pulando, saltitando. O caçula, que é recém-nascido, também é RH negativo. Desculpa, também é RH positivo. Ou seja, tem o mesmo fator aí de RH que o irmão. Mas as suas hemácias estão sendo destruídas. Explique-me, o que está acontecendo? Então, a mãe é negativo, teve 2 filhos positivos. O primeiro está tudo certo, mas o segundo está com um problema grave de sangue. Por que será isso? Não é aquele negócio do teste do pezinho? Não é não, né? Que negócio do teste do pezinho, teste do pezinho, teste do pezinho. É que o teste do pezinho descobre tanta doença, deixa eu ver se ele descobre essa aqui. Talvez descubra essa aqui, mas é melhor descobrir antes ainda do teste do pezinho. É uma doença também. Ei, Simone, tudo jóia? Ei. E Pedro, Marlúcia, tudo certo, pessoal? E aí, o que será que está acontecendo aqui? Vou dar outra dica, deixa eu ver uma dica que eu posso dar. Ah, uma dica importante, uma dica vital. Aqui, ó, eu falei com vocês que uma pessoa que é RH negativo, ela tem esse anti-RH no plasma, né? Igual uma pessoa do grupo A vai ter anti-B no plasma. Uma pessoa que é do grupo A já nasce com anti-B no plasma dela. Mas uma pessoa que é RH negativo, ela não nasce com esse anti-RH no plasma. Não nasce, professora? Não nasce. O que acontece? Ela precisa ter contato com o sangue RH positivo. Olha o RH positivo aqui que não pode doar para o negativo. Se esse RH positivo, por algum motivo, ter contato com esse sangue RH negativo, aí sim, essa pessoa que começa a produzir, nossa, que coisa mais torta, começa a produzir esse anti-RH. Então, olha só, para uma pessoa RH negativo, ela precisa ter contato com o sangue RH positivo para começar a produzir anti-RH. Essa dica foi boa, hein? E aí? Conta esse caso de família aí. O problema é que os dois são RH positivo. O problema é que os dois são RH positivo. Então, vamos pensar... Opa, por que você está indo embora? Fica aqui. Os dois são RH positivo. Mas o mais velho, ou seja, ele nasceu primeiro, ele não teve problema. Por que será que o mais velho não teve problema? E o mais novo teve? Seria, não sei, será que o mais velho não teve contato com o sangue do mais novo? O mais velho não teve contato. Boa! Então, vamos lá. Deixa eu voltar para o desenhozinho aqui. Então, vamos supor, tá aqui a mãe... Ah, eu tenho um desenho aqui. Melhor do que eu tentar desenhar. Olha aqui a história desse caso de família. Aqui, o mais velho, né? A primeira gravidez do mais velho. A mãe é RH negativo. O filho, né? O mais velho aqui é RH positivo. Ele não teve contato com o sangue do mais novo, tá certo? Então, e a mãe não produziu anti-RH aqui na gravidez dele. Por quê? A mãe nunca teve contato com o sangue RH positivo antes. Então, ela não tinha anti-RH no sangue dela. Então, esse bebê nasceu feliz, contente, satisfeito, né? Irmão mais velho aí, pulando por aí. Quando, por ocasião do parto, ocorre muita mistura do sangue da mãe com o filho, né? Inclusive, tem algumas doenças transmitidas pelo sangue
que podem ser transmitidas durante o parto por conta disso. O sangue desse filho mais velho, que é RH positivo, em contato com o sangue da mãe, fez a mãe começar a produzir anti-RH agora. Porque a mãe é RH negativo, em contato com RH positivo, começa a produzir anti-RH. Então, isso aqui, ó, esse anti-RH do RH negativo só é produzido depois do primeiro contato. Então, quando esse RH negativo estava lá tranquilo, satisfeito, tentaram doar sangue ou teve um parto de RH positivo, misturando aqui, aí ele começou a produzir anti-RH. Então, teve a primeira gravidez. Cadê? Perdi. Aqui. Primeira gravidez, o contato dessas células RH positivo fizeram a mãe começar a produzir anti-RH. É como se fosse uma vacina, né? Coloca aqui o antígeno para começar a produzir anticorpo. E o nosso sistema imune tem células de memória, ou seja, esse anticorpo começa a ser produzido aqui e vai ser produzido o resto da vida. Fica lá, beleza? Aí, o que aconteceu aqui? O segundo filho é RH positivo. E a mãe agora tem dentro do corpo dela anti-RH. O que vai acontecer com esse anti-RH em contato com o sangue aqui do filho RH positivo? Ele vai começar a coagular, igual o esquema que você fez lá. Exatamente, vai começar a coagular. Então, esse anti-RH da mãe começa a atacar o sangue do segundo filho, do caçula, né? Essa doença, pessoal, é chamada de eritroblastose fetal. Nossa, que nome! Deixa eu ver se está escrito em algum lugar. Tá aqui, ó. Eritroblastose fetal. Olha que nome louco. Não tem remédio? Tem remédio. O que acontece? Hoje em dia, como tem... Ai, meu pescoço. Como tem pré-natal e tudo mais, isso é uma coisa possível de descobrir. Tanto antes da primeira gravidez, né? Dá para descobrir já o sangue da mãe e o sangue do filho que ela está esperando. E aí a mãe pode começar a tomar algumas coisas para não produzir esse anti-RH. Ou, mais comum, o primeiro filho nasceu, descobriu que ele é RH positivo e a mãe é RH negativo. Então, vai colocar umas injeções na mãe para ela não produzir esse anti-RH, para matar esses anticorpos, digamos assim, para o segundo filho não ter esse problema. Ah, professora, e você não descobriu nada disso? O primeiro filho nasceu, a mãe começou a produzir esse anti-RH e vai nascer o segundo filho. Esse segundo filho vai ter essa doença. Essa doença, só para vocês entenderem esse nome esquisito. Eritroblasto são as hemácias, né? As hemácias podem ser chamadas de eritrócitos também, quando elas estão grandonas. Eritroblasto, blasto é um prefixo na biologia para células jovens, tá? A gente tem os osteoclastos, por exemplo, que são células do osso. Eritroblastos são células jovens, o que faz muito sentido, já que eu estou falando de um bebê, né? De um feto. Eritroblastose significa morte dessas hemácias jovens. Fetal, porque está acontecendo no bebê. Então, quando esse segundo filho passou por todas as primeiras situações lá e não conseguiu resolver, ou não sabia, né, disso, e aí esse anti-RH da mãe está atacando o segundo filho, esse filho precisa ter uma transfusão total de sangue, né? Esse feto vai, assim que ele nascer, ele vai ter que passar por uma transfusão sanguínea total. Mas aí ele fazendo essa transfusão, dá tudo certo, vida que segue. Então, sim, tem remédio. É muito importante descobrir o quanto antes, fazer o tratamento o quanto antes, mas tem jeito e costuma dar tudo certo. Beleza? Mas isso é mais raro acontecer, né? É mais raro, mais ou menos mais raro, porque eles conseguem evitar que aconteça muito por causa do pré-natal, que no pré-natal dá para descobrir essa situação lá no primeiro filho. Aí o segundo não tem problema nenhum, porque já tomaram medidas antes do segundo. Porque uma mãe RH, pensa só, uma mãe RH negativo, tendo 2 filhos RH positivo, é super possível de acontecer, né? Basta o pai ser positivo também. Tudo bem?
Hoje em dia, essa doença é rara? Super rara. De novo, por causa do pré-natal. Belezinha? Alguma dúvida, pessoal? Fechamos grupos sanguíneos aqui, então. Né? Sistema BO, sistema RH, questão de doação de sangue, questão de tipagem sanguínea, né? Como descobrir qual que é o grupo sanguíneo, a genética, né? Quais são os alelos envolvidos. Alguma dúvida? Como é que tá? Tudo certo? Bom, então, eu vou pegar aqui começar pelo menos nosso próximo tema, que aí é a segunda lei de Mendel. Professora, eu não estou lembrando nem da primeira. A primeira é aquela das ervilhas, se a ervilha ia ser verde ou se vai ser amarela. A segunda lei de Mendel, eu já vou dando dica aqui para você. A segunda lei de Mendel que vai envolver duas características. Então, primeira lei, uma característica, que no caso era a cor da semente de ervilha. E segunda lei, duas características. Aqui, essas duas características... Peraí. Vai ser, além da cor, vai ser a textura dessa semente. O Mendel vai estudar se essa semente é verde. Gente, não acho meu negócio. Se essa semente é verde ou amarela. E também se ela é lisa ou rugosa. 3-0 no computador. Acho que agora vai. Yes. Ei, Cláudia, boa noite, tudo jóia? Tudo jóia. Olha só, então, segunda lei, vai estudar, como eu disse, duas características. Então, ele vai fazer, o Mendel fez os experimentos mais ou menos parecido com o que ele tinha feito, eu estou compartilhando tudo, mais ou menos parecido com o que ele tinha feito na primeira lei de Mendel. Na primeira lei de Mendel, como eu disse, ele estava analisando como que ia ser essa transmissão da característica. Qual característica? A cor da semente. Aqui, aí o Mendel terminou o experimento e falou, tem nada para fazer. Vou testar outra coisa agora. Vou ver se quando são duas características, se a lógica da transmissão é a mesma. Ele queria saber se toda ervilha amarela sempre ia nascer lisa e se toda ervilha verde sempre ia nascer rugosa. Se uma característica estava relacionada com a outra, ok? Então, o que ele fez? Primeiro, ele vai cruzar uma ervilha que a gente chama de pura, né? Ou seja, ela era totalmente dominante, que era uma ervilha amarela e lisa. Então, ela era homozigota para as duas características. E uma ervilha que era totalmente recessiva para as duas características. Então, Vzão, que vai determinar a cor da semente, se é amarela, Vzão vai ser amarelo e Vzinho vai ser verde. E o R vai determinar a textura da semente. Rzão vai ser lisa e Rzinho vai ser rugosa, tá? Quando ele fez esse cruzamento, o que apareceu? Todas as ervilhas da F1, ou seja, da geração filial 1, foram Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho, que dava Vzão, Vzinho amarela, Rzão, Rzinho lisa. Tudo bem? Tudo bem até aqui, pessoas? Não me deixe só. Eu tenho medo do escuro. Tudo bem. Ok. Eu falo com os meninos lá na escola. Se não me responde, eu começo a cantar. Vai ser pior para vocês. Todas as sementes, então, foram amarelas e híbridas. Amarelas e lisas. E aqui a gente dá um nome para isso de dihíbrido.
Vamos entender esse novo conceito. Híbrido quer dizer o quê? Do comum mesmo, do dia a dia. Quando a gente fala em alguma coisa híbrida, quer dizer o quê? Ensino híbrido, né? A gente está vivendo isso agora. Mistura de espécies? Mistura, perfeito, mistura. Muito bom. Aqui, então, eu tenho uma mistura, Vzão misturado com Vzinho. A espécie Vzão é diferente da espécie Vzinho. De híbridas, di quer dizer de dois. Então, eu vou ter dois alelos misturados ali. Então, eu tenho Vzão, Vzinho, um alelo misturado, com Rzão, Rzinho, que é o segundo alelo misturado. Beleza? Então, de híbrido quer dizer que é heterozigoto, ou seja, é misturado para os dois alelos. Tudo bem? Faz sentido? Esse termo de híbrido, ele vai aparecer várias vezes com os novos exercícios que a gente vai fazer, que é esses da segunda lei de Mendel, beleza? Olha só, então aqui é a geração P, ou geração parental, que ele cruzou uma ervilha amarela e lisa com uma ervilha verde e rugosa. Vzão, Vzão, Rzão, Rzão, com Vzinho, Vzinho, Rzinho, Rzinho. Na primeira geração, deu 100% de ervilhas díbridas, ou seja, Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Aí ele fez a mesma coisa que no primeiro experimento. Ele vai cruzar as ervilhas, duas ervilhas dessa F1. Ou seja, ele fez um cruzamento de Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho, com Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. E aí, o que ele vai achar aqui? Olha só. Ele vai achar todas essas 16 possibilidades de ervilhas, ok? Essa Vzão, Vzão, Rzão, Rzão aqui, ela é amarela ou ela é verde? Essa primeirinha aqui. É amarela ou verde essa? Meu Deus. Amarelo, por ser dominante? Amarela, certo? Por ser dominante, perfeito. E Rzão, Rzão, ela é amarela, desculpa, ela é lisa ou ela é rugosa? Lisa? Lisa, perfeito. Então, todas as ervilhas que tinham pelo menos um Vzão e um Rzão eram amarelas e lisas, beleza? Então, essa é amarela e lisa, 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 essa e acabou. Ou seja, deu um total de 9 ervilhas que foram amarelas e lisas, beleza? Esse quadrinho aqui, pessoal, é chamado de quadro de Punnett, para ficar mais fácil de fazer os exercícios de segunda lei de Mendel. O que significa isso aqui? Aqui em cima estão os gametas dessa ervilha aqui, por exemplo. Que gametas que ela produz? Os gametas nos gametas tem sempre um alelo de cada gene. Então, tem um alelo para o gene V e um alelo para o gene R. Então, tem Vzão, Rzão, esse com esse. Tem Vzão, Rzinho, esse com esse. Vzinho com Rzão e Vzinho com Rzinho. Esses aqui são todas as possibilidades de gametas que essa ervilha pode formar. Do lado de cá, vai ter os gametas que essa aqui pode formar. Ah, mas são os mesmos gametas, professora. São porque o genótipo dessas duas ervilhas aqui que foram cruzadas é igual, certo? Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho, cruzando com Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Aí esse quadro vai funcionar tipo batalha naval. Os gametas, a fecundação, o que é fecundação? Quem me diz? Qual que é a definição de fecundação na bio? Não ouvi essa pergunta. O que é fecundação? Definição de fecundação. A junção de dois genótipos?
Vai ser junção de dois genótipos, por quê? Adição de dois genótipos, por quê? Porque está juntando dois gametas. Muito bem. Então, vai juntar dois genótipos. O genótipo desse gameta aqui, Vzão, Rzão, que é o gameta paterno, vamos chamar assim. Ah, a planta tem pai? Professor, tem. Tem mãe? Tem também. Então, vai juntar esse gameta aqui paterno com esse gameta aqui materno. Aqui eu falei que é tipo batalha naval, porque é o encontro desses dois gametas aqui. Olha só, Vzão do pai com Vzão da mãe. Rzão do pai com Rzão da mãe. Nesse daqui vai ser a mesma coisa, o encontro desse gameta do pai com esse gameta da mãe. Mesma coluna, mesma linha. Então, Vzão do pai, Vzão da mãe. Rzão da mãe, Rzinho do pai. Entenderam como é que funciona um quadro de Punnett? Como é que é o esquema desse quadro aqui? Sim? Não? Talvez? Quem sabe? Tem que desenhar mais agora o quadro. Tem que desenhar mais o quadro. Falou tudo, Gui. Falou tudo. Só tem um jeito de eu ter certeza que eu entendi, professor. É pôr a mão na massa. E aí a gente vai pôr. Beleza? Mas é só quando tem duas letras assim? Ou pode acontecer de ser 4 letras separadas? Pode acontecer, porque o nosso DNA, né, os nossos cromossomos, tem muitos genes, tem milhares de genes. Mas no vestibular, eles vão facilitar pelo menos um pouquinho a vida de vocês, né? Então, eles colocam no máximo 2. Aí, 2 genes, a gente vai ter 4 letras envolvidas. Beleza? Beleza. Fica um pouquinho mais fácil, né? Só um pouco. Só um pouco, porque poderia ter 10, imagina? Socorro. Mas aí a gente continua na semana que vem a partir daqui. A gente monta um quadro desses juntos e continua entendendo aí essa segunda lei de Mendel, o que é que ele arrumou. Beleza? Beleza. Meus amores, então por hoje é isso. Beijos de luz aí para vocês, né? Que vocês se recuperem aí do simulado da prova de resistência. Mas estou muito, muito feliz, muito orgulhosa de vocês terem batalhado aí nesse simulado. Vai ser muito importante para vocês, viu? Pode ter certeza que vai valer a pena. Ei, Marisa, boa noite, Décio, tudo jóia? Olá, pessoal? tudo bem, Maísa? Tudo jóia? Ei, Maísa, Boa noite para tudo você bom? também. Boa noite. Então, entregues, viu? Beijão para vocês. Beleza. Obrigado, Maísa. Boa noite. Tchauzinho. Boa noite, Boa pessoal. Beijos de luz. Beijos. Boa noite, gente. Tudo bem? Boa noite.